para o encerramento, alguns achavam que eu devia passar faixa para aquele cara. Eu não passo a faixa para ladrão! Volta para o seu governo todos os condenados, todos aqueles que roubaram centenas de bilhões do nosso país. A própria Petrobras, que nós conhecemos muito bem, o último governo do PT entregou uma dívida de 900 bilhões de reais. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 19 de julho de 2024. São 17 horas. O Bolsonaro mudou de tática. Ele está querendo ser preso. Ele tenta causar uma reação da justiça violando medidas cautelares e incitando desordem. A nova tática que ele está usando é antiga e bastante conhecida, dizem juristas. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Minha amiga, meu amigo, o que o Bolsonaro está buscando é ser preso e chega a ser uma piada a alguém que montou um esquema para desviar patrimônio público usando uma quadrilha, usando equipamento público, usando o avião da presidência para levar joias para ser vendidas nos Estados Unidos. Um sujeito que gastou quase 5% do PIB para se reeleger. Um sujeito que vendeu refinaria para os árabes que lhe deram as joias pela metade do preço. Então aí com o Bolsonaro não tem muita conversa, não dá para racionalizar, mas o fato é que ele, na rua, falando essas coisas para a população, ele está adotando novamente as práticas golpistas que o tornaram inelegível, inclusive, e que podem levá-lo para a cadeia por tentativa de golpe. Não podemos nos esquecer que a legislação que rege a prisão preventiva tem como uma das causas para a prisão preventiva incitar a desordem pública, incitar a população, por exemplo, a agir como agiu no 8 de janeiro. Tudo aquilo foi produto de discursos como esse que ele fez. O Bolsonaro, aqui essa matéria do Globo deixa isso muito claro, ele retomou, não é, o discurso da fraude eleitoral, nesse ato com ramagem lá na cidade do Rio de Janeiro, diante do cerco da PF, ao lado do Bolsonaro, ao lado do pré-candidato do PL no Rio de Janeiro. O Bolsonaro insinuou sem provas que Lula não foi eleito democraticamente e diz que viajou aos Estados Unidos no fim do mandato por se recusar a passar a faixa para o Lula. Ele precisava ir para os Estados Unidos para se recusar a passar a faixa para o Lula? Ora, é todo o direito dele falar, não passo para ele, vou ficar na minha casa. Ele não precisava abandonar o mandato dele 2 dias antes de terminar, não é? Porque o mandato dele ia até 1º de janeiro, na verdade, até que ele passasse a faixa para o Lula, ele era presidente. Ele foi embora no dia 30, ou seja, ele saiu do Brasil, deixou o cargo, abandonou o cargo 2 dias antes e não fez nem transmissão de posse para o vice dele, não é? Que era o general Mourão. Então essa história evidentemente que não cola, mas ele sabe o que ele está fazendo, porque ele tem uma assessoria jurídica muito vasta. Ele sabe o que é que ele está provocando. Ele está provocando alguma medida cautelar, porque além de retomar o discurso golpista e incitar a desordem com esse discurso, ele também está tomando outras atitudes ilegais. Vamos entender. Há pouco menos de 3 meses das eleições municipais e após meses de trégua com o judiciário, Bolsonaro voltou à carga no discurso golpista que desacredita o sistema eleitoral brasileiro em ato que promoveu
seu pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, no bairro da Tijuca, zona norte da cidade. Condenado a 8 anos de inelegibilidade pelo TSE por uma reunião com embaixadores em que atacou as urnas eletrônicas em agosto de 2022 e na mira da Polícia Federal pela chamada trama golpista, Bolsonaro insinuou sem provas que Lula não foi eleito democraticamente, embora as eleições tenham sido referendadas por observadores internacionais, chefes de Estado estrangeiros, reconhecida por todos os países, sem nenhum indício, nada. Ele nunca levou ao Poder Judiciário uma prova. Olha, está aqui a prova do que eu estou falando. Essa afirmação que eu estou fazendo deriva disto aqui. Não, ele nunca fez isso. Ele simplesmente diz que houve fraude, mas não diz qual a fraude que houve. O que aconteceu no final de 2022, diz ele, um dia, nós recuperando a liberdade de expressão, vocês tomarão conhecimento, disse Bolsonaro aos apoiadores. Tomarão conhecimento sem provas, não é? Porque ele vai inventar mais mentiras do que ele já inventou nessa fala, mentiras mais cabeludas, e não vai apresentar nenhuma prova. Nós podemos ver, diz ele, continua ele, ou até já vimos um time de futebol ser campeão sem torcida. Isso ele falou naquela reunião golpista, não é? Que um time de futebol tinha sido campeão sem ter vencido o campeonato. Mas um presidente da República eleito sem povo é a primeira vez na história do Brasil, completou ele, e isso é uma barbaridade. Isso não deveria... Não é permitido, ele não pode fazer isso, atacar a justiça eleitoral, não é permitido para ele, porque ele é suspeito e já está inelegível por tentativa de golpe, por dizer essas coisas para embaixadores, enxovalhar o judiciário brasileiro, né? Minutos mais tarde, ao apelar aos eleitores que votem em candidatos da direita, Bolsonaro voltou a insinuar que venceu as eleições passadas e que viajou aos Estados Unidos nos últimos dias do seu mandato para não passar a faixa a Lula, quem chamou de ladrão, e ele diz uma coisa dessas, porque ninguém ali vai questioná-lo e dizer, mas o senhor precisava ir para os Estados Unidos para não passar a faixa, não podia fazer isso ficando aqui? Ficasse em casa. Olha, não vou sair da minha casa, vou ficar no Palácio da Alvorada de cueca vendo televisão, mas não vou passar a faixa. E ele continua, se bem que eu repito, quem fez meu divórcio da presidência em 2022 não foi a população brasileira, declarou sob fortes aplausos. Lula foi eleito na margem mais apertada da história das eleições democráticas após a ditadura militar, com 50,9% dos votos, e Bolsonaro com 49,1%. Uma diferença de apenas 2 milhões de votos, contingente menor do que capitais como Recife. Porém, nos Estados Unidos, por exemplo, essa é uma prática comum, é algo que acontece o tempo inteiro. Dilma Rousseff ganhou de Aécio Neves também em 2014, por uma margem praticamente igual a essa, uma diferença mínima. Agora, não existe nada na lei que diga que se a margem é pequena, não vale a vitória. Não é? Isso é uma invenção dele. Nas últimas eleições presidenciais, o TSE multou o partido do Bolsonaro em 22,9 milhões de reais após a legenda pedir para invalidar parte dos votos do segundo turno das eleições. A multa foi aplicada por litigância de má-fé, ou seja, quando a justiça é acionada de forma irresponsável. O Bolsonaro foi o último a discursar no primeiro evento ao lado de Ramagem, que, por sua vez, também está sendo investigado, após a divulgação no âmbito do caso da ABIN paralela de que o deputado federal o gravou secretamente em uma reunião em que ele tentou fraudar as investigações contra o filho dele, cooptando o chefe da Receita Federal que estava investigando o Flávio Bolsonaro. Quer dizer, é uma sucessão de absurdos tão revoltante que você se pergunta, pode o poder judiciário de um país continuar a ser respeitado com alguém fazendo o que o Bolsonaro está fazendo, desafiando o poder judiciário desse jeito? E os outros cidadãos? Os outros cidadãos têm que obedecer ao poder judiciário, mas ele pode fazer isso?
Como é que se resolve esse problema? A divulgação de que Ramagem, diretor da BIM, havia gravado o encontro chegou a balançar a sua pré-candidatura de tanto que o Bolsonaro ficou preocupado. Na mesma tônica, o Flávio Bolsonaro, que antecedeu o pai, no mesmo ato, no discurso, retomou o apelo pela adoção do voto impresso no Brasil, que já foi totalmente descartado pelo TSE, pelo STF, pela Justiça. E em outro momento, quando o governador Cláudio Castro brincou com Bolsonaro ao declarar que o ex-presidente, caso o Rio de Janeiro fosse um país, teria sido reeleito em primeiro turno e ainda seria presidente, foi testemunhado que bolsonaristas reagiram à revolta. Mas ele foi reeleito e ele é o presidente, gritaram apoiadoras diante do trio elétrico. Embora o contexto do ato no Rio seja a eleição municipal de outubro, o pano de fundo é o discurso para preparar terreno para as eleições de 2026. Bom, seja como for, o Bolsonaro sabe muito bem o que está fazendo. Ele disse hoje, nesta sexta-feira, que pode voltar a ser alvo da Polícia Federal em meio a investigações. Alvo de investigações por fraude no cartão de vacina e na venda de joias, o Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira que a Polícia Federal vai cumprir novos mandados de busca e apreensão, novos mandados contra ele, e segundo ele, querem taxá-lo de corrupto, vão tentar me esculachar. Amanhã pode vir na porta da minha casa a Polícia Federal pela quarta vez buscar cartão de vacina. Eu não me vacinei, vai lá buscar meu passaporte, vai tentar cada vez mais me achincalhar, me esculachar, mas não vai encontrar nada porque não tem, afirmou Bolsonaro. Já foi encontrado, né, Bolsonaro? O pior é que já foi encontrado muita coisa, inclusive uma montanha de joias que ele roubou. Em meio aos avanços da investigação sobre o monitoramento de opositores pela Agência Brasileira de Inteligência durante a gestão bolsonarista, Bolsonaro voltou a investir na narrativa de perseguição, etc, etc. Mas essa matéria, ela denota o seguinte: ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele sabe que aquilo que ele está falando é muito grave, não é? E ele sabe o que pode acontecer. Tanto que ele está insistindo. Veja, agora há pouco, fora do período de campanha, ele faz uma mini carreata com o Ramagem, com o candidato do PL em Itaguaí. Ele critica o governo Lula, faz alusão ao mensalão e volta a fazer campanha eleitoral fora do período eleitoral. Qual é a finalidade de ele fazer isso, minha amiga, meu amigo? É provocar o Poder Judiciário. Ele retomou o discurso golpista de que as eleições foram fraudadas, tal. Está evidente que ele está querendo provocar o Poder Judiciário para ser preso. Mas você vai me dizer, mas por que ele haverá de querer ser preso? Por que alguém vai querer ser preso? Porque ele quer ser preso sem julgamento. Ele quer uma prisão preventiva, porque prisão preventiva para o Bolsonaro não é igual a uma prisão que eu ou você teríamos. O Bolsonaro, por ser ex-presidente da República, ele vai ficar em algum quartel, numa sala com todo conforto, com televisão, com internet, com tudo, melhores comidas, tudo que ele quiser, e aí ele vai dizer: olha a ditadura, me prenderam sem julgamento, sem juiz, sem júri, e com isso ele vai levantar a população, vai provocar uma indignação na população, porque ele vai estar sendo preso sem ter sido julgado e sem sequer ser réu. Essa é a nova tática de Bolsonaro. O STF vai entrar nessa tática? Não vai, mas não é porque o STF não vai cair nessa, que é uma tática velha, antiga, surrada, não é por isso que o STF e a Procuradoria-Geral da República vão permitir que esse caso continue se arrastando. Não prendam Bolsonaro agora, mas acelerem a denúncia contra ele, façam rápido esse julgamento e aí sim tirem esse homem de circulação antes que ele toque fogo neste país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.